agora em áudio e vídeo, Vitor Brown. Companheiro Vitor Brown. Especialistas em segurança pública estão preocupados com a possibilidade de violações dos direitos humanos após a intervenção no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, grandes nomes da área se reuniram em São Paulo para discutir maneiras de evitar os abusos. Foi um debate promovido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Núcleo de Estudos da Violência. Para os especialistas, a avaliação é de que o decreto é perigoso e abre caminho para o aumento da violência, principalmente contra a população mais pobre do Rio de Janeiro. Eles lembram que o texto não concede poderes ilimitados aos militares e pedem que o trabalho seja acompanhado de perto. O ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro, acha que os moradores das comunidades correm perigo. A maioria dessa população é totalmente honesta. Eles estão indo atrás de chefetes do tráfico e não vão ficar esperando a intervenção. É um desprezo total pelos bairros onde vive a população afrodescendente e pobre. Quer dizer, é uma intervenção que não trataria da mesma forma se esse problema fosse na Vieira Soto. A socióloga Julita Lengruber, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, lembra que nos últimos anos a violência policial contra moradores das comunidades disparou no Rio. Sempre que há um recrudescimento das ações policiais, há mais sofrimento na favela. É o povo da favela que vai pagar a conta dessa intervenção. Para o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, faltou planejamento. A intervenção foi uma medida política, e sendo uma medida política, ela responde à lógica política e não à lógica do planejamento nem militar, nem de segurança pública. E aí ela não tem metas, ela não tem clareza de quem é o grande inimigo, entre aspas, ou seja, eu vou combater a corrupção, eu vou combater o cerne do crime organizado que está dentro dos presídios, ou eu vou subir um morro para matar e morrer, colocando a vida dos policiais e da comunidade em risco. Já o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, questiona a constitucionalidade do texto. Um decreto de intervenção deveria ser pleno, devia ser uma intervenção em toda a administração do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, ele só registra a intervenção na área de segurança pública. Isso é uma coisa absolutamente nova e que não existe no direito constitucional brasileiro e nem no direito constitucional de nenhuma parte. Portanto, ele é esdrúxulo. O governo afirma que a intervenção pode ser encerrada em setembro ou outubro. Inicialmente, a previsão é de que a medida fique em vigor até 31 de dezembro de 2018. Cláudio Lembo, que era governador, professor Vila, em 2006, assim que Geraldo Alckmin saiu do Palácio Bandeirantes para concorrer à presidência da República, e Cláudio Lembo fazia contagem regressiva. Ele enfrentou a história do PCC aqui em São Paulo, ele fazia contagem regressiva. Faltam tantos dias para eu deixar o cargo. Isso que é dedicação ao serviço público, né? É um exemplo, né? É fácil falar, mas quando ele foi governador foi um desastre. Todo mundo sabe o que ocorreu em 2006 em São Paulo. Foi um desastre. Ele ficou conhecido por uma entrevista dada ao jornal Folha de São Paulo sobre a elite branca. Quer dizer, brincar, falar, tudo bem. Muitos dos que foram entrevistados, com todo respeito, eu queria que morassem lá no Rio de Janeiro ou naqueles morros, né? Então vem que esse papo furado de que a intervenção da federal realizada com auxílio das Forças Armadas, mas não só, tem as polícias civil e militar do Rio de Janeiro, a Força Nacional, né? Não, isso aí é tudo medida política, é marketing, conversa fiada, tinha de ser feita assim. E aqui na sexta-feira, no dia do decreto, quando foi publicado, nós já identificamos que era para ser... Primeiro, que era o artigo 34, inciso 3, ou seja, não tinha nada a ver com estado de guerra, estado de defesa, ou com intervenção militar, o artigo 142, e foi dito também que deveria ser no governo, no executivo estadual. Isso foi dito, e lembrar que foi aqui também que durante meses, se não anos, que foi dito a necessidade da intervenção. Lembra? Quantas vezes foi dito? Artigo 34... 35, 36, quantas vezes nós falamos que só teria condições de solucionar o problema do Rio de Janeiro com a intervenção. E hoje o entrevistado nosso, quando eu perguntei, o senhor coronel, que é o porta-voz lá no Rio de Janeiro, o prazo é 31 de dezembro que está no decreto, não é que em outubro. E 31 de dezembro não resolve o problema. Então a questão é discutir seriamente, não só fazer panfleto, fazer discurso, e aí você desmoraliza ideias que são basilares. Quais? Uma delas. Direitos humanos. Direitos humanos é fundamental da história da humanidade. Os direitos do cidadão no começo da Revolução Francesa, aquela mudou a história do mundo. Mas na medida que você associa essa bandeira democrática a uma visão de mundo que impede a ação da polícia para enfrentar o crime,
Você desmoraliza a ideia. Então esse que é o problema. Eu discordo de tudo que foi falado aí pelos entrevistados. Eu acho que a população lá do Rio de Janeiro também discordaria, porque as pessoas querem uma coisa, e querem concretamente, menos palavra, mais ação, e querem segurança, e tem todo o direito, né? Porque afinal paga imposto, se mata, gasta um dinheirão, e cada um é que precisa cuidar da sua própria segurança. É carro blindado, é andar com cuidado na rua, é não sair de casa, é esconder o que tem. Pô, não dá, né? Nós vivemos num presídio enquanto a bandidagem está fora. E para concluir, evidentemente que o crime organizado não é o NEM. Esse que foi citado numa reportagem anterior, o NEM, o dono do morro. O crime organizado está no asfalto, não está no morro. Claro que você não vai exigir que a intervenção federal também resolva a lavagem de dinheiro, por exemplo. Não dá para fazer tudo, né? Mas uma parte é possível fazer. Agora, em 10 meses, não dá. Tem que ficar 3, 4 anos lá no Rio de Janeiro, no mínimo.